Esse som é dedicado para guerreiros e guerreiras que percorrem um caminho solitário, para todos os que buscam se tornarem mais fortes na luta contra os seus adversários. Seja medo, fraqueza ou então qualquer barreira, encontre a força no orgulho. Inspiração de uma vida. Tenho orgulho pelo sangue que corre nas minhas veias, orgulho por eu ser elite em classe guerreira, orgulho por vencer as tragédias do meu passado e de saber seguir em frente mesmo sem ninguém do lado. Alguma vez na sua vida você já se perguntou quando é o melhor momento de aumentar o peso ou de aumentar a carga no exercício? Você está lá treinando um tempão, usando aquele pezinho colorido ainda, tá vendo a galera treinando com peso maior e fica se perguntando, quando é que eu vou conseguir fazer isso? Quando é que eu vou ter direito? Será que é o professor vai me dizer? Será que um dia eu vou decidir que eu vou pegar esse peso e eu vou conseguir? Essa pergunta é bem legal, né? Então a ideia desse vídeo é essa, né? De ajudar a decidir, a entender, na verdade, quando você deve aumentar o peso. Vamos entender que aumentar o peso significa aumentar o estresse, aumentar a dificuldade, impor uma dificuldade para o seu corpo. Quando você faz isso, você estimula o seu corpo a desenvolver, a crescer, a evoluir. E esse é o objetivo da musculação. O objetivo da musculação é que você evolua. Você não quer ficar estagnado, você não quer ficar parado, você quer desenvolver. Então aumentar a carga pode lhe ajudar. Esse não é o único modo de você aumentar a resistência, de você aumentar a hipertrofia ou de você impor dificuldade ao seu corpo. Existem outras técnicas, mas hoje especificamente a gente vai falar sobre isso, sobre como e quando aumentar a carga. Eu separei as 4 dicas aqui e eu vou listar elas aqui uma por uma, tá? Primeira dica, aumente pouco. Você vai começar, segundo estudos, você deve começar com 5 a 15% da carga que você já pegava. Você pega o seu peso, pegava esse peso aqui, você vai aumentar de 5 a 15, não vai passar disso. Passar disso pode ser lesivo, pode ser complicado. Segunda dica, anote o seu processo. É muito comum, já aconteceu comigo várias vezes, eu sentar na máquina para fazer, quando eu olhei o peso, e eu fiquei pensando, qual é o peso que eu consigo? Para me saber se eu vou aumentar ou não. Então, se você tem condições, anote no papel, anote no celular, tenta memorizar, saiba o quanto você pega, quanto você consegue. Dali você vai tentar aumentar. Terceira dica, aumente o volume de treino. O que é que eu quero dizer com isso? Você pode aumentar as séries e as repetições. Você está fazendo ali, vamos lá, o básico, 3 de 8. Então você pode colocar 4, 5 de 8. Faz isso durante um tempo. Depois, quando você estiver acostumado a aumentar o volume, você aumenta o peso, lembrando, anotou, sabe quanto você consegue, aumentou o peso, aumentou as repetições, diminui a repetição, aquela que você fazia antes de aumentar, e aumenta o peso um pouquinho, 5 a 15%. Veja se você consegue fazer, e aí você vai tentando. Quarta dica, essa é a mais legal, a mais importante. Preste atenção. Você vai monitorar a execução ou monitorar a sua técnica. Tá? A execução que eu estou dizendo é como você faz o exercício. Você está fazendo ele de maneira direitinha, perfeito? Tem uma técnica boa? Pronto. Ela tem que estar boa. Você não pode aumentar a carga se a sua execução não está boa. Tá? Imagine aí duas réguas. De 0 a 10, as duas. Na primeira régua, você vai colocar a sua execução. Como sua execução está? A execução não está boa. Sua execução tem que estar perfeita para você poder querer aumentar a carga, tá bom? Então, já que sua execução está perfeita, a sua primeira régua vai estar em 10. De 0 a 10, ela vai estar em 10. A segunda régua vai ser a régua da carga, do peso. Beleza? Então, a segunda régua vai ser a régua da carga. A primeira da execução está em 10. A segunda régua vai estar em 5. Por quê? Porque vai ser um peso moderado, um peso mediano. Não vai ser um peso exagerado, não. O que você vai fazer? Imaginou essas duas réguas na sua cabeça? Vamos aumentar a carga. Vamos subir de 5 para 7. Fez o exercício, contou lá. Você fazia 4 séries de 12, né? Então, na primeira execução, você fez 12 repetições. Fez de boa? Tranquilo? Conseguiu fazer, mesmo aumentando a carga?
a régua lá da execução, sua execução continua boa, se ela se manteve em 10, significa que a sua carga não estava sendo adequada. Por quê? Porque você não teve muita dificuldade, nem atrapalhou na execução. Então vamos aumentar mais um pouquinho. A régua está em 7, né? Vamos subir para 8. Subiu a carga, fez as 12 repetições, igual você fazia antes. E agora vamos ver como é que ficou a execução. A execução atrapalhou? Bagunçou? Tremeu um pouquinho? Um braço subiu melhor do que o outro, uma perna subiu melhor do que a outra, não ficou muito bem? Vamos supor que a régua desceu para 9. Significa que o peso está demais? Não, desceu um pouquinho. Vamos subir mais um pouco a régua da carga? Vamos subir ela para 9 agora. Você fez as 12 repetições, só que a execução caiu. Você não conseguiu executar bem legal. Ficou ali em 7, ficou em 8. O que foi que aconteceu? Significa que o peso está demais para você? Vamos lá, pode ser que sim, pode ser que não. Nessa hora você vai ter que analisar bem direitinho. O que você tem que analisar? Será que você não está cansado demais? Você já fez vários exercícios e quando você aumentou a carga, não foi só a carga que aumentou, foi o cansaço acumulado dos outros exercícios. Então uma boa dica seria você dar uma descansada, mais do que você já descansa normalmente. De 2 a 3 minutos a mais. Aí você tenta repetir de novo esse mesmo peso e essa mesma execução. Fez, a execução continuou ruim, mas ela ficou ali em 8, ficou em 9, não ficou tão boa. Não ficou 100% como ela estava antes, não ficou em 10. Significa que você tem que diminuir a carga? Aí vamos analisar outra coisa. Como você está mentalmente? Você está disposto a tentar? A execução ficou ruim, mas ela é lesiva. Você corre o risco de se machucar com isso. Por isso que é bom ter um profissional olhando ali do lado, né? Você corre o risco de se machucar ou só está atrapalhando mesmo, só está ficando feio, mas a sua coluna está protegida, seu joelho está no lugar, sua lombar está de boa, seu abdômen está trancado, está travado. Se correr o risco de ter uma lesão, claro que você tem que diminuir a carga. Mas se não, você tem que analisar se você tem a mente, a disposição de tentar fazer aquele exercício. Aí você vai me perguntar, mas a execução não está boa. Eu tenho que continuar? Você se lembra quando você começou a treinar? Lá no comecinho, quando você começou a treinar, como é que era a execução? Era perfeita? Era em 10? Não. A carga era lá embaixo, não era em 5 não, era em 2, era em 1. E como é que era a execução? Era horrível. Mas o professor mandou você diminuir a carga? Não. Por quê? Porque não corria risco de lesão. E o professor sabia que se você continuasse tentando, você ia se acostumar com aquela carga e você ia conseguir executar o treino da melhor maneira possível. Entendeu? Então, se não houver risco de lesão, você pode continuar tentando usar aquela carga, mesmo que a execução não esteja 100%. Resumindo, pessoal, aumentar a carga pode ser uma ótima maneira de você superar seus limites, de você gerar estímulos novos para o seu corpo, para que o seu corpo se sinta obrigado a evoluir e se sinta obrigado a crescer. Mas não precisa exagerar, não precisa pegar pesado demais, né? Faça isso de maneira gradual. Outra coisa também é que você não pode ficar parado. Lembre-se sempre que o seu corpo precisa de estímulos e fazer mudanças, gerar dificuldade, vai fazer com que ele evolua. Saia da tal zona de conforto, tá bom? E é isso aí. Isso é tudo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que vocês tenham entendido o vídeo, eu espero que isso ajude vocês a chegarem nos seus objetivos e até o próximo vídeo, beleza? Valeu!